essa série. Ai, eu amo. Sonhos perfeitos, amo. Eu amo essas. Tô amando nessa série. Falta um episódio pra eu. Não sei se é o último episódio, mas eu sei que no Disney só tem até os 6, aí falta só assistir os 6. Eles estão pensando em fazer a segunda temporada. Gente, História do Brasil serve muito como repertório, sinceramente. Eu acho que o Michel já mostrou a redação, que ele me mandou mensagem falando que ele ia mostrar uma redação. E tudo, quase tudo, assim, 80% das coisas que eu usei de repertório foi o que eu aprendi em História do Brasil no Arcadas. Sim, é verdade, é verdade. Mas, Camis, eu não aguento mais ver sua redação. Eu não aguento mais. Toda aula ele pega sua referência de alguma parte. É a introdução, ele destrincha a sua introdução. Aí o desenvolvimento, ele destrincha o desenvolvimento. Desenvolvimento 2, ele coloca no desenvolvimento 1 e fala, gente, isso tá certo, isso tá errado, tá certo. Ele destrincha. Na conclusão, ele também vai destrinchar. A gente não chegou ainda na conclusão. Mas daqui a pouco vai sim, conclusão de caminho. Eu não sabia. Ele só me mandou. Eu tinha dado essa redação para Alice em 2020, né? E ela usou também. Eu acho que ela não falou que era minha, na verdade, mas teve uma aula que ela usou. Ela não falou os nomes. Mas teve no ano passado ela também usou, só que foi só uma aula. Ele até me mandou mensagem. Esse ano eu falei, tipo, nossa, não. Eu já tinha soltado para Alice, pode usar à vontade, mas eu não sabia que ele estava usando em mais de uma aula. Foi tudo, foi Matarazzo, o cinema, História do Brasil, ditadura militar. Eu soltei, deitei na História do Brasil. Olha, não, pior que deitou, eu já tô sabendo de cor já como é que você começa. Começa falando dos do cara que ficou na Marvel. Porque eu sempre fui muito fã de Marvel também. Teve uma época, eu falei isso aqui, mas que eu queria fazer jornalismo, e eu queria fazer, tipo, críticas de jornalismo, não, de cinema, especificamente, que, sabe, meu sonho era entrar para o Omelete. E aí eu estudava muito isso, tipo, eu gostava muito de cinema, de HQ, de todo esse universo. Aí, cara, a redação falando de democratização do acesso ao cinema, sabe, tipo, toda vez que era época de Oscar eu tinha que ir até a Paulista para ver um filme, nossa, aí foi meu tema, sabe, tipo, tem esse rolê de ter a sorte também de ser o seu ano. Aí eu já falei tudo que eu tinha lido naquele ano. É verdade. Mas enfim, gente, vamos começar a aula, período regencial. Eu acho que eu não vou demorar muito, mas enfim, 45 minutos sempre é muito pouco para um professor de humanidades que tem esse talento de ser palestrinha. A gente vai começar esse período, né? É bem logo após o período em que Dom Pedro I nos abandona e vai lá para a Europa e cansa do Brasil. Mas é um período, assim, caracterizado por um momento de turbulências políticas. Gente, se vocês decorarem só essa frase sobre o período regencial, já vai ser ótimo para, assim, decifrar 80% das questões que caem sobre o período regencial nas provas. Tanto que a gente separa esse período em 2 aulas. O período regencial que eu vou explicar agora, que é, tipo, história, política, tipo, quem está disputando o poder mesmo. E a segunda aula é de revoltas, todas as revoltas que vão acontecer, ou pelo menos as principais, nesse período, e que, assim, é um dos períodos realmente mais turbulentos, é dedo no cu e gritaria nesse período, então é legal que vocês tenham essa ideia em mente, assim, boa parte das questões trata dessa questão especialmente, sobre ser um momento de disputa de poder, de turbulência política mesmo. E aí, normalmente, ela é causada por disputas que envolvem 2 principais grupos políticos. A gente vai citar alguns mais, mas entre eles são os conservadores e os liberais. Para quem quer perguntar qual que é a página da apostila, é a página 280 da capa 3. Eu deixei anotada ali no canto. Mas, enfim, então o que é o período regencial? O período regencial não passa do que é uma determinação de uma lei na Constituição de 1824, que, enfim, ela vai vigorar por um bom tempo, até... Eu posso sim, Dan, eu te respondo. Qualquer coisa, você me manda no WhatsApp, alguma coisa assim, se não der tempo. Mas qualquer coisa eu te respondo, você é o primeiro na lista. O Brasil ele é governado por regentes, era uma determinação que já existia na Constituição de 1824, é ela que vai durar durante o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado, e ela determinava essa questão de que, se não houvesse rei, seria regido por 3 regentes, que a gente chama de regência trina. A gente vai falar um pouquinho mais para frente.
Mas o importante é que, assim, os nacionais, né, as pessoas que estão no Brasil, eles assumem esse poder conservando a estrutura colonial. Então, a gente está vendo, eu estou repetindo para vocês, em cada período, que apesar da gente sair da colônia, apesar da gente se tornar um país independente de fato, a gente continua com aquele binômio latifúndio, em que a elite agrária, né, a elite econômica mesmo, social que existe no Brasil, ela contém enormes porções de terra, enquanto tem gente que não tem nenhuma. E, enfim, que são os latifúndios mesmo, essa grande porção de terra que às vezes é inutilizada ou só utilizada para comércio mesmo. E assim, é um comércio, uma riqueza que é muito além do que o necessário. E escravidão, né? Então, essas pessoas ainda gostam de se apoiar numa mão de obra escravista. Essas pessoas, não é algo que foi imposto apenas pela colônia, pela metrópole. Não, eles gostam desse modo de produção escravista. Grave crise continua. Então, a gente começou lá em Primeiro Reinado, falando que Dom Pedro I estava governando sobre um período meio que de crise, porque o valor das coisas que o Brasil vendia, algodão, sei lá, açúcar poderia ser, enfim, as coisas que eles estavam exportando, vai abaixar o preço. Isso vai ter uma consequência no Primeiro Reinado, e aqui vai continuar. Isso vai agravar, né, a miséria da população. Então, o pessoal mais humilde, ele já era pobre, vai ficando mais pobre, e isso, consequentemente, gera grande descontentamento nas camadas populares, né? O pessoal que não faz parte da elite, o pessoal que não está fazendo parte da política, vai se descontentar, vai trazer, né, a sua insatisfação, principalmente para as ruas. Por isso que também é uma das razões para ser um período muito marcado por revoltas. E o que as elites vão fazer nesse período? As elites regionais que estão naquela província de Minas, naquela província de Pernambuco, elas vão começar a procurar mais autonomia dentro das províncias mesmo. Então, eles querem poder fazer mais coisas dentro das províncias. Esse é o objetivo deles nesse período. Reorganização das forças políticas. Então, a gente conhecia, né, um esquema político no Primeiro Reinado, de rei e etc. E agora a gente tem o que a gente chama de regência trina. A regência trina, ela dura desde a época, né, que Dom Pedro I sai do Brasil, até 1835. Em teoria, existia uma lei que determinava isso, mas vão acontecer coisas, que eu não vou dar spoiler agora, que vão acabar com a regência trina. A gente também divide, na verdade, a regência trina em duas. A provisória, que é meio a que tem que ser instaurada naquele minuto que Dom Pedro I sai e abdica do governo, e aí tem que colocar alguém naquele momento para organizar, né, reorganizar as forças políticas, que vai durar de 7 de abril até 16 de junho de 1831, um pouco mais de 2 meses, é mesmo algo provisório. E depois a gente já inicia umas eleições para uma regência trina permanente, porque ela é oficial, ela foi eleita mesmo, e que tem um mandato de 4 anos. Na lei estava determinado que esse mandato durasse, de fato, 4 anos. Então, eles ficam do dia 17 de junho de 1831 até 12 de outubro de 1835, 4 anos depois. Uma coisa legal de falar também é dos grupos políticos, né, que lá, em geral, a gente separa entre liberais e conservadores, mas aqui a gente já pode especificar, adentrar um pouco mais. Lembrando, gente, que essas datas vocês não precisam ficar loucos, assim, lembrar delas especificamente. É muito raro eles perguntarem algo tão exato assim, mas é mais para vocês terem uma noção mesmo, em geralzão, que tem uma provisória, tem uma permanente, e a duração dessas, mais ou menos. Mas, enfim, voltando aos grupos políticos, a gente tem o grupo restaurador, que é um grupo que inicialmente quer uma centralização política e basicamente quer a volta do Primeiro Reinado. Então eles querem que Dom Pedro I se arrependa da abdicação e venha aqui para o Brasil. E em 1834, isso meio que deixa de ser o que a gente chama de restaurador e passa a ser conservador. Por quê? Porque Dom Pedro I vai morrer. Então não tem como restaurar algo que agora vai deixar de existir permanentemente. Não tem como trazer Dom Pedro I fantasma para governar o Brasil. Então, eles passam a ser meio que conservadores. Eles querem essa mais centralização política de alguma forma. Não dá mais para defender a volta de Dom Pedro I, porque ele vai morrer. Aí a gente tem uma separação entre 2 tipos de liberais. Os liberais moderados, eu comentei isso na aula de Primeiro Reinado, que nesse período vai querer meio que uma manutenção da unidade territorial, porque vocês vão ver que ao longo da história do Brasil, a partir do momento da independência, uma questão vai ser muito importante para qualquer uma das forças políticas, que é o quê? Como que a gente mantém o Brasil
dessa forma. Então, vocês viram que a América Espanhola, apesar de ser, né, dominada pela Espanha como colônia, a partir desse momento da sua independência, eles se separam. Cada país vira país. Inclusive, eu tinha comentado, a província Cisplatina queria se independer do Brasil para entrar na Argentina. Depois, eles se separam. Eu sei que eu achei, fiquei com medo de vocês terem ficado confusos. A priori, eles queriam se separar da Argentina. Era isso, perdão, se separar do Brasil e entrar para a Argentina. Era isso. O que se torna depois o Uruguai, um país separado da Argentina, mas de início a motivação para entrar em guerra com o Brasil é para adentrar, fazer parte da Argentina, mas depois vira o Uruguai, ok? E enfim, eles não queriam que isso acontecesse com o Brasil, eles queriam que essa unidade territorial permanecesse, porque é muito bom você ter aquela quantidade de terra e aquela quantidade de população. Imagina, era de certa forma, por mais que essas potências ainda existissem, sabe, Inglaterra ainda era muito mais rica, muito mais poderosa, Estados Unidos é a mesma coisa, ainda assim, você ter uma quantidade de terra desse tamanho que a gente tem até hoje, e ter a quantidade de população mesmo, e consequentemente produção econômica, é de uma certa forma muito poderosa. Então, eles queriam manter, né, então, a questão desse período é querer manter essa unidade territorial para os liberais moderados. Os liberais exaltados, claro, queriam isso, mas eles achavam que, se a gente der uma descentralização política, então eles eram republicanos até em maioria, se a gente, por exemplo, instalar um federalismo, vai ser muito mais legal, porque cada província vai poder se organizar da própria forma, e não só isso, a gente vai poder meio que controlar mais eles, porque talvez se a gente der mais liberdade para essas províncias, eles não vão ter tão interesse em sair, né, em se separar do Brasil. A gente tem os Bonifácios também, que era um pessoal que seguia mesmo a ideia de José Bonifácio. José Bonifácio, eu não falei na aula passada, mas ele vai ser um cara, um político muito presente, e ele vai ser uma das pessoas que vai influenciar o Grito do Ipiranga, que é a independência do Brasil. E ele vai ser assim, depois, durante o primeiro reinado, ele vai ser um grande opositor de Dom Pedro I, mas ele era um rival tão, como que eu posso dizer, honesto, assim, sabe? O debate que rolava entre ele e Dom Pedro I era, de uma certa forma, legítima para Dom Pedro, que quando ele sai do Brasil e abdica do governo, ele deixa José Bonifácio como tutor, um dos tutores de Dom Pedro II, por exemplo. Nesse período que a gente está comentando aqui, mais ou menos em 1831 e tal, o poder estava na mão dos moderados, então eram esses os liberais moderados que estavam meio que conseguindo dominar a regência trina e tudo. Como estava na mão dos moderados, a gente tinha nesse período de avanço liberal, é o avanço dos liberais mesmo, que vai durar de 1831 até 1837. E eles vão começar a implantar algumas medidas que vão incentivar, de certa forma, a descentralização do governo. Uma das primeiras é a criação da Guarda Nacional. Até aquele momento não existia um exército oficial, assim, exército mesmo, com todas as letras instituído pelo governo. Mas eles vão criar a Guarda Nacional em 18 de agosto de 1831, que era organizada, né, pelos moderados, em conjunto com a elite agrária, a elite proprietária. E ela era organizada nos municípios, entre os eleitores, ao contrário do exército, e era uma instituição de elite. Por quê? Principalmente a partir de 1850, o governo vai começar a vender as patentes oficiais da Guarda Nacional para os fazendeiros, que era o pessoal que tinha mais grana. Então, agora os fazendeiros, eles compravam a patente de coronel. E isso vai ser o início de uma questão muito importante, que vai ficar muito forte no segundo reinado e na República Velha, que é o embrião do coronelismo, né? É o início do coronelismo, em que os coronéis, eles são esses fazendeiros, eles são essas pessoas que têm um certo poder regional e que vão ter muita influência conforme o tempo vai passando. A Guarda Nacional era subordinada ao ministro da Justiça, na época era o Padre Feijó, um cara que vocês vão ver que vai ter um pouco mais de destaque mais futuramente. Oi? Sem pressa. Eu vou botar Yasmin. Perdão, Yasmin. Mas, enfim, voltando,
objetivo era o reestabelecimento da ordem e da tranquilidade pública. Então, vocês estão vendo, eu marquei o período regencial como um período de turbulência. Eles criam a Guarda Nacional com essa justificativa, reestabelecer a ordem e a tranquilidade pública. Mas existia, o que era a tranquilidade pública? Quem que eles iam defender? Eles reprimiam os protestos, né, as revoltas que estavam tendo das camadas populares e nada mais faziam do que a manutenção do status quo. Status quo é aquele termo que a gente usa para determinar a elite da época, a sociedade que está demandando mesmo, o grupo social que está demandando mesmo na sociedade em geral. E quem que era o status quo? Dificilmente muda durante a história do Brasil. Era o latifundiário, era aquela pessoa escravista e era aquela pessoa que defendia um sistema político excludente, que garantia os privilégios somente daquela classe, não das outras. Então é isso, a Guarda Nacional tinha esse objetivo. Outra coisa que o avanço liberal consegue fazer é o Código do Processo Criminal, em 1832. Não é muito importante, só coloquei para citar. É mais ou menos uma revisão da justiça criminal naquela época. Todas as funções judiciárias e polícias locais que existiam vão se tornar competência dos caras chamados juízes de paz. E a nomeação desses juízes de paz acontecia através de eleições locais. E não pensem que, assim, para a época isso era democrático, porque eles meio que compravam as pessoas para serem eleitos e, né, consequentemente, contribui para a impunidade criminal das elites locais. Porque se é a elite que está comprando os votos, é a elite que vai determinar que os juízes de paz não prendam pessoas poderosas. O mais importante, o que mais cai em vestibular, que poderia cair sobre o avanço liberal e sobre o período regencial, é o Ato Adicional de 1834, que foi em 12 de agosto, e que vai enfraquecer o poder central. Eu não estou falando que os liberais exaltados e moderados queriam uma descentralização política, manter a unidade territorial, convencendo as províncias de que eles eram bons. Então, eles vão ampliar a descentralização política, suspender o poder moderador, que era um grande símbolo do poder central no rei, do absolutismo, né? Que eu falei que era um símbolo de uma autocracia, né? E vai suprimir o Conselho de Estado. O que era o Conselho de Estado? O Conselho de Estado era um conselho que o rei ou a regência tinha acesso, que só pessoas velhas poderiam fazer parte, tipo, real, eles tinham que ter um mínimo de idade, assim. E para você ser uma pessoa velha naquela época, gente, você tinha que ter tido muito privilégio durante a sua vida. Porque imagina um trabalhador que, por exemplo, está lidando todo dia com um latifúndio, trabalhando numa propriedade agrária. Ele não vai ter essa qualidade de vida para durar tanto tempo, muito menos uma pessoa escravizada. Então, assim, o Conselho de Estado era marcado pela elite agrária mesmo, era meio que um espaço na política garantido para a elite agrária naquele lugar. Então, ó, você já vê uma supressão do Conselho de Estado. Vai fortalecer as províncias, né, como eu falei, como? Criando assembleias provinciais, então as pessoas podiam se reunir para legislar, então lá eles podiam nomear, demitir funcionários públicos, que é, né, poder obtenção de votos e perseguição de inimigos políticos. Caso esse funcionário público fosse contra a Assembleia Provincial, eles podiam demitir. A Assembleia Provincial agora também podia eleger o próprio governador da província, e uma coisa que vai rolar é que o ato adicional vai determinar que role uma regência una. Então, por isso eu falei que, né, a Constituição determinava que rolasse uma regência trina. O ato adicional é uma emenda constitucional que vai editar isso e vai falar que agora a gente tem a regência de uma pessoa. Isso nos leva a eleição do primeiro cara que vai ser nessa regência una, né? Que é um cara chamado Diogo Antônio Feijó, mais especificamente Padre Feijó, né? O ministro da Justiça há um tempo atrás. Então vocês veem que ele já tem uma relação com os liberais desde antes, ele era um liberal de fato. Ele vai ser eleito, assim, de uma forma muito apertada, para vocês verem o quanto aquela época era um momento de polaridade política mesmo. As pessoas estavam muito rivais, estavam disputando poder de uma forma muito forte mesmo. E aí a eleição dele vai ser com uma diferença de apenas 500 votos, 575 votos. É muito pouco para se você considerar, assim, a população que existia no Brasil. Óbvio que a gente corta um pouquinho, porque só o pessoal mais favorecido podia votar, mas ainda assim é uma eleição muito apertada. O que acontece é que o Feijó, ele era um liberal, e estava rolando esse avanço liberal já fazia muito tempo.
assim, como eu falei, vai durar mais ou menos uns 6 anos, assim, essencialmente, de 31 a 37. Então, o pessoal conservador vai começar a pensar assim, a gente tem que reagir, a gente tem que fazer algo, a gente está vendo o ato adicional, Código de Processo Criminal, Guarda Nacional, eles estão descentralizando, a gente precisa fazer algo. E aí é a partir desse momento que Feijó vai começar a sofrer uma enorme oposição do legislativo, desde o início, porque dizem assim que o Feijó queria fazer um golpe de Estado mesmo, ele achava que eles tinham que dar um golpe e tornar o Brasil liberal e tudo, de acordo com as crenças dele. Então isso vai trazer uma má imagem para ele. E aí também vai rolar uma cisão dos liberais moderados, eles vão deixar de ser tão unidos assim, e os regressistas, né, que são os restauradores, os conservadores, etc., vão fortalecer a oposição contra o governo, né, porque até um liberal moderado poderia até ficar com má vista pro Feijó, que queria dar, né, tinha planos de dar um golpe de Estado. Tentam criar um novo partido progressista, né, que é o Feijó, ele vai tentar criar esse partido para que ele ganhe um certo apoio, mas ele vai fracassar. Ele vai ter que enfrentar algumas das revoltas, e algumas das maiores revoltas, como a Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul e a Cabanagem no Pará. E isso vai trazer uma fofoca também para Feijó, porque dizem assim que a Revolução Farroupilha vai ser contida de uma forma muito pacífica. Então, ele não vai matar tanta gente. Vocês veem que as revoltas no Brasil normalmente matam muita gente, a repressão é muito dura, e ele não vai fazer isso. Isso não vai acontecer, e vão dizer que era porque Feijó estava com dó do pessoal que fazia parte, porque um primo dele era líder da Revolução Farroupilha, então falaram que ele estava fazendo isso de propósito, que ele tinha segundas intenções, e aí vai rolar maior pressão, enfim, oposição muito forte, muita gente falando em cima, até que em 1840 Feijó vai renunciar. E quem vai tomar esse poder? Quem vai ser eleito para a nova regência una? Um cara chamado Pedro de Araújo Lima, que vai ficar desde 1837 até 1840. E como que ele era, Araújo Lima? Ele era conservador. E é por isso que, a partir agora, a gente corta e vai para o que a gente chama de reação conservadora. A gente teve um avanço liberal, porque eles conseguiram avançar mesmo de fato, mas isso gera uma consequência, gera uma reação. E essa reação, especificamente, foi uma reação conservadora. Então, essa reação se inicia lá em 1837 e continua até um pouquinho depois do fim do período regencial, porque é eles que vão dominar o legislativo, a Câmara, esse tipo de coisa. E eles já começam com as medidas deles. Reorganização da Guarda Nacional. Eu coloquei 1959, tá errado, é 1859. Os oficiais passam a ser escolhidos, né, pelo governo central ou pelos presidentes da província, aumentam as exigências de renda para assumir os postos. Então, não podia ser mais... Se aquela pessoa já era meio rica, mais ok socialmente, economicamente, ela tinha que ser mais ainda. Vai garantir o recrutamento de oficiais em círculos mais restritos, então era mais difícil de um oficial da Guarda Nacional ter chances de virar uma Guarda Nacional, que é importante que vocês vão notar. Eu coloquei que vai ter um impacto na Guerra do Paraguai, porque esse pessoal, vocês estão vendo que é meio que elite ainda. Vocês acham que eles vão querer ir lá para o Paraguai para morrer? Isso vai ter um certo impacto futuramente. E caberia à Guarda Nacional a manutenção da ordem e defesa dos grupos dominantes. Então, era a elite que eles tinham que defender, né? Não muito diferente do que os liberais moderados estavam aplicando para a Guarda Nacional. Mas, enfim, né? Agora eles aplicavam em nível local mesmo. Essa é a reorganização da Guarda Nacional, não tão significativa assim. Mas uma coisa significativa é a lei interpretativa do ato adicional. Então, eles criaram o ato adicional, ok, vamos criar uma forma específica de se interpretar esse ato, em 12 de maio de 1840. É uma manobra do Partido Conservador para alterar o texto constitucional, para fazer com que essas medidas que foram adotadas no ato adicional, não fossem mantidas. Então, eles basicamente vão enfraquecer, né, o poder central, mas o que vai acontecer? Cercear as atribuições provinciais, então algumas coisas vão ser diminuídas, tirar controle dos cargos públicos e da polícia que tinham dado antes, diminuir a competência de legislar que tinham dado antes, perder o controle das forças armadas que existiam na época e perdem o controle da magistratura. Magistratura não passa mais do que os juízes, gente.
e é perder o controle mesmo de nomear essas pessoas e etc. Além disso, eles fazem uma modificação meio simples no CPC, no Código de Processo Criminal, passando dos juízes de paz para chefes de polícia e delegados esse poder. Uma coisa importante é que a reação conservadora foi a medida tomada pelo Partido Conservador, né, meio óbvio, buscando o fim das revoltas que ameaçavam a unidade territorial nacional. Então, vocês lembram no início que eu falei, os liberais, eles achavam que se eles dessem um pouquinho mais de poder para as províncias, elas iam se sentir mais ok em permanecer dentro do Brasil? Isso não vai dar, ninguém sabe, né, mas não vai dar muito certo, porque as revoltas continuam e permanecem. Ninguém pensa que é porque talvez o povo está passando fome e não está dando esse rolê da elite dominar o Brasil. Mas eles acham que é isso, que é os liberais dando muito poder às províncias. Então, eles vão fazer o quê? Vamos dar fim às revoltas, que, como eu falei, o que marca e o que motiva o período regencial é a turbulência política, as revoltas, e vamos acabar com esse poder que a gente deu, segundo centralizadoras que foram aplicadas anteriormente nesse avanço liberal. E aí, beleza, sendo que eu falei da reação conservadora. Os conservadores estão reagindo às coisas que foram aplicadas no avanço liberal. Os liberais começam a falar, a gente precisa também reagir, a gente precisa fazer alguma coisa. Só que os liberais já notaram que não adiantava eles ficarem nessa disputa de poder de regências, porque sempre um ia tomar o poder do outro de alguma forma, sempre ia ficar realmente essa luta entre os dois, essa polaridade mesmo de fato. Então, eles começam a fazer o clube da maioridade, porque eles sentiam que eles precisavam de algo mais imutável, algo mais concreto, algo mesmo mais absoluto, no sentido de que o poder não ia ser tomado tão fácil assim. E eles pensam logo no Pedro II, porque como é muito mais difícil você tirar um rei do poder, ele é o rei, sabe? Até os conservadores, eles querem uma monarquia, então como que eles vão ser contra o rei, né, de fato? Eles fazem um grupo da maioridade, que é um grupo dedicado, né, a estudar as possibilidades de fazer com que Dom Pedro II já se torne rei nessa época. Nessa época, 1840, Dom Pedro II tinha 14 anos. Pela lei de 1824, a Constituição, falava que ele tinha que assumir o poder somente com 21. Então, eles estavam estudando alguma forma de conseguir fazer com que eles não esperassem 7 anos para que isso acontecesse. E aí vai rolar, né, o golpe da maioridade, que é articulado pelos liberais e também alguns membros do Partido Conservador, porque se eles são monarquistas, né, são antigos monarquistas, eles vão defender meio que Dom Pedro II volte ao poder. Seguindo isso, né, os liberais, eles queriam voltar, né, à cúpula do poder, conquistando a confiança de Dom Pedro II. Então, eles iam ser bons e iam se aliar a Dom Pedro II para que eles continuassem no poder, continuassem sendo apoiados, né, por ninguém menos do que o rei. E aí eles vão articular uma campanha, criar uma lei da maioridade que não passa de um golpe, porque eles vão passar por cima da Constituição, né, difundindo seus ideais em jornais e panfletos, então vão espalhar essa ideia do quão bom seria, né, a volta de um rei, a volta de um líder. Imagina, esse período marcado por revoltas, não seria ótimo que a gente tivesse agora um líder, um exemplo mesmo para unificar tudo mesmo de fato? Então eles vão começar a difundir ideias e todos vão criar a lei da maioridade que não ia de acordo com a Constituição mesmo de fato, e vão antecipar a maioridade. Eles basicamente vão fazer um processo de emancipação com Dom Pedro II. E aí, a partir desse momento, ele tem a idade legal mesmo, ele vai ter a capacidade legal de se tornar rei. E aí rola, de fato, a coroação de Dom Pedro II aos 14 anos, que é o golpe da maioridade mesmo, porque, como eu falei, eles passam literalmente por cima da Constituição. Então, vai rolar a coroação, né? A gente vai dar seguimento na próxima aula. Na verdade, a gente vai falar das revoltas na próxima aula, mas semana que vem a gente tem 2 aulas, né? Então, eu vou dar aula de revoltas e aí a gente já inicia o segundo reinado, né? Que é o governo de Dom Pedro II, desde o seu início, aos 14 anos, até um pouquinho mais velho. Tem um trecho, né? Que Boris Fausto, que é o autor que eu uso nas nossas aulas, para falar um pouco, para basear as folhinhas, por exemplo, que descreve, né? Por um desses paradoxos comum à política, paradoxo é quando é meio que algo contrário
a crença, porque, por exemplo, a gente viu os liberais que queriam uma descentralização, queriam, por exemplo, um federalismo, alguns queriam até uma república, eles que se juntaram para trazer Dom Pedro II ao reinado. Então, assim, por um desses paradoxos que são comuns à política, isso no mundo inteiro, e ainda mais à política brasileira, paradoxo é algo comum na política brasileira, não foram os conservadores, mas sim os liberais, que apressaram a ascensão de Dom Pedro II ao trono. Superados pelas iniciativas regressionistas, né, então essa reação conservadora, os liberais promoveram no Congresso a antecipação da maioridade do rei, por mais uma interpretação arranjada do ato adicional. Assim, ainda adolescente, Pedro II assumiu aos 14 anos o trono do Brasil, em julho de 1840. Essa é basicamente a nossa aula, é mais para falar o período político mesmo do Brasil, como que se dá, a gente tem um avanço liberal, reação conservadora, e depois, consequentemente, golpe da maioridade. Mas eu acho que assim, o que mais cai de período regencial também como que é o nome? Nas provas são as revoltas que a gente vai ver semana que vem. Agora, Dan, pode falar sua dúvida. Não sei se está anotada. Se quiser mandar no chat. Ah, tá no perguntas e respostas. Vou olhar aqui. Ah, como você fez para estudar história para os vestibulares, metodologia? Gente, eu sou uma pessoa que, não sei se é específico, vai de cada um. Mas eu, por exemplo, gosto de mapa mental. Não mapa mental, mas vocês veem a folhinha do Alê? Eu gosto muito mais de destacar os pontos do que ficar anotando mesmo o texto. Mas eu não sei, história é algo muito específico para mim, porque sempre foi meio que natural estudar história. Era algo que eu tinha prazer, do mesmo jeito que eu tenho prazer hoje em dia em estudar direito. Algo que eu gostava. Então, tipo, cara, era uma diversão para mim ir nas aulas do Alê, de História do Brasil. Do Douglas, eu sei que vocês têm aula com ele, nossa, eu adoro ele até hoje. Até hoje, Douglas é meu ídolo, assim, dentro da São Francisco, eu quero ser o que ele é. E desses dois, assim, especificamente, eu até hoje eu não gosto muito de literatura, mas, sabe, o Douglas me fazia gostar de literatura e me fazia entender as coisas. Então era um pouco mais natural para mim estudar. Mas eu seguia muito também o cronograma que eu tô seguindo. Uma coisa que eu posso fazer para vocês, no caso, é que eu tenho muito medo de sobrecarregar vocês. Não é algo obrigatório. Mas é que o Alê, no ano dele que ele dava as coisas, ele dava capítulos do História do Brasil para ler, que normalmente eram umas 20 páginas por semana. O Leandro não quer. Ele recomendava as páginas, não era obrigatório. Eu gostava de ler, por exemplo, eu tenho o livro desde 2019, mas eu tenho muito medo de causar uma pressão de que vocês têm que ler, né? Então, não é obrigatório. Eu deixei o livro, inclusive, acho que em algum drive. Eu vou disponibilizar. Tem uns materiais que eu tô achando muito legais. Igual essa semana eu achei uma HQ da Revolução do Haiti. E aí eu vou colocar no drive hoje mesmo. Porque, enfim, né, a gente não teve tanto tempo assim de abordar a história da América Espanhola. Mas esse tipo de material eu posso deixar adicional. Como você pensa quando está estudando? Eu gosto muito de ver aula, assim. Então, por exemplo, eu gostava muito das aulas do Descomplica. Eu vi que vocês têm acesso até hoje. Eu gostava muito das aulas do Pelizari. Eu ficava, e muito assim, além da aula, eu sempre prestava atenção na aula, sempre, 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 mas eu não gastava tanto tempo fora da aula, tipo, vendo aulas de fato. Então, eu acabei de falar que eu via muita aula de Descomplica, mas isso foi lá no fim do ano, quando eu já estava muito colado nos vestibulares e eu precisava de uma revisão. Durante o ano mesmo, eu fazia muita questão. Antes, quando a gente tinha 1h30 de aula, eu resolvia questão em aula, toda a aula mesmo. Então, toda semana a gente sobrava um tempinho e eu resolvia 2 questões com vocês. Mas agora eu não tenho mais esse tempo. Imagina resolver 2 questões agora. Tipo, não ia dar tempo mesmo. Então, eu não consigo fazer isso de fato. Mas eu resolvi muita questão. Isso é uma dica que eu dou, assim, para todas as áreas que vocês forem estudar, assim. Façam muitas questões mesmo, treinem mesmo, porque existe um modelo específico que o vestibular vai adotar. Você já vê que, por exemplo, o Enem, ele não segue tanto essa linha de você saber data conteudista. Agora, a FUVEST tem. Se você vai fazer direito, por exemplo, e sabe que vai cair na segunda fase,
é mais legal, entendeu? Vocês fazendo as questões vão entender que existem certas coisas que o vestibular, seu vestibular favorito, se for Unicamp, FUVEST, Enem, vai adotar naquele momento. E aí você vai ficar treinado para isso. Quando você chegar na prova, já não vai ser algo tão novo assim. Eu adoro, assim, é algo que é legal que vocês peguem facilidade ao longo do ano. Cronologia, então saber juntar, por exemplo, História do Brasil com História Geral, que eu sei que tem muito aluno que tem dificuldade, não sabe, mas um, assim, tá muito grudado no outro. Dulce, tem que ler não é obrigatório, né? Porque, gente, no meio de ano que a gente tem que ler 20 livros de literatura, falar para você ler mais um livro, né, é demais. Mas se você gosta, sabe, tipo, eu lia por prazer. Se você gosta, eu vou recolocar o link do Drive que tem o livro todo escaneado. Aí pode ler, sabe? Não vou falar não, mas precisar, não. Eu acho que as aulas já são legais de acompanhar. Visualização eu faço muito em cronologia, como eu falei. Eu tenho meio que claro, assim, as coisas, o mínimo do mínimo, sabe? Colonização, como que ela acontece, como que ela tem conexão com a Europa. E também geografia, então saber onde as coisas acontecem. Saber que o Brasil, por exemplo, tem uma facilidade de plantar açúcar porque ele tem um solo de massapê. Esse tipo de coisa, sabe? Aí é legal fazer essas conexões. Tem um bagulho muito legal, que eu não sei se vocês já aprenderam em geografia, que a África meio que é um espelho. E é tipo, deserto em cima, deserto embaixo, e no meio é uma floresta tropical. E é uma floresta tropical, que é o Mayombe, que é muito semelhante à floresta que a gente tem aqui no Brasil. É muito legal, vocês vão aprender isso. Então, isso me ajudava muito, assim, sabe? Conectar as matérias, principalmente de humanas, me ajuda muito, assim. Faz muito sentido, e fará muito sentido na faculdade, gente, porque chega na faculdade, eles acham que é óbvio, assim, que tá tudo junto e que é por isso que vai surgir as coisas. Mas, Leandro, você tinha levantado a mão, eu não sei se tirei sua dúvida. Não, Camis, era. Nossa, eu não sei por quê, eu esqueci, eu não sei o que, eu te juro. Ai, é por causa da aula, porque você tinha falado que também você não tinha aula. E aí eu falei assim, ué, mas você não tem? Porque eu lembro que semana passada você não tinha. Aí eu não lembro, eu fiquei pensando. Não, sim, foi isso mesmo. Eu tô fazendo as contas. Naquela semana de revisão que a gente fez, eu meio das 2 aulas minhas, entendem? Então eu roubei uma semana do Edu. Aí agora, para ficar certinho, eu nem sei se ele sabe disso, eu vou mandar mensagem agora. Uma semana. Nem sei se ele lembra disso. Aí eu vou mandar uma mensagem agora para ele, lembrando. Pode falar, Yasmin. Uma pergunta. Tipo, quando você estava estudando para o vestibular, qual era a sua técnica para, tipo, aquilo que você estudava,